Sejam bem-vindos ao Estúdio F, o programa de debates da TV FETANCE, e hoje a gente debate os precatórios do antigo Fundef. O Fundef foi o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, que vigorou entre 99 e 2006. Naquela época, o Fundef deixou de repassar dividendos aos municípios e aos estados brasileiros, gerando diferenças, o que levou tanto a municípios como estados a entrarem com processos judiciais cobrando essas diferenças. Esse assunto é muito controverso, tem gerado muitas discussões, não só nos tribunais locais, nos tribunais regionais, nas prefeituras e nos governos dos estados do Brasil inteiro. Por conta disso, a gente traz essa discussão hoje para esclarecer a sociedade, esclarecer também professores e demais trabalhadores da educação, para saber se eles realmente têm direito a esses benefícios e como a FETANCE e os sindicatos de servidores públicos municipais e de professores municipais de todo o estado do Ceará estão agindo para garantir este direito. Então, para conversar conosco, eu tenho aqui hoje a Enedina Soares, que é presidente da FETANCE. Tenho também o Dimitri Montenegro, que é advogado e assessor jurídico de vários sindicatos nesses processos do Fundef. Tenho também a Maria Santos, que é presidente do Sindicato de Servidores de Caucaia, o Sindicep, e o Antônio José Gomes, que é assessor jurídico da FETANCE, do escritório que atende a FETANCE aqui em todo o estado. Para começar, Enedina, eu queria que você falasse um pouco sobre a vinculação, né, que é o que o pessoal está chamando. O Fundef é realmente vinculado aos professores e aos educadores? Onde está, né, garantido isso? Rafael, nós compreendemos que a lei do Fundef, assim como a lei do Fundeb, elas garantiram a subvinculação. Portanto, como esse recurso não foi passado na época certa, na época devida, agora que esse recurso está chegando aos municípios, já chegou em diversos municípios, inclusive no estado do Ceará, diversos trabalhadores de educação, não somente os professores, mas os outros trabalhadores das escolas já receberam esses recursos. Então, nós compreendemos que não é nada mais do que justo que os trabalhadores em educação, tanto os profissionais do magistério, tenham direito aos 60%, porque era assim que a lei determinava, tanto na época do Fundef, como agora na época do Fundeb, né? E também os profissionais dos 40%, que são remunerados por lá, não somente os demais trabalhadores das escolas, mas também muitos professores, na época do Fundef, recebiam pelos 40%. Então, no caso específico de Caucaia, que era o que eu acompanhava mais na época, os trabalhadores que recebiam da folha do Fundef recebiam em torno dos 40%, era em torno de 11% até 15% dos recursos dos 40% eram destinados aos trabalhadores que não eram profissionais do magistério, e muitos profissionais do magistério também recebiam da folha dos 40%, porque era uma prática de muitos prefeitos retirarem os profissionais do magistério, por alguma razão ou outra, da folha dos 60%. Muito bem, Enedina. Vou começar agora com o Dimitri Montenegro. Dimitri, há uma discussão muito grande se a vinculação do Fundef, né, essa decisão sobre vincular ou não os professores aos demais profissionais da educação, se ela seria uma decisão técnica, ou seja, baseada na legislação, ou uma decisão de ordem política, determinada, ou seja, os prefeitos teriam liberdade para aplicar o dinheiro da forma como convém. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre esse binômio que está acontecendo nesse momento em torno dessa questão. Olá, pessoal. Muito obrigado, Rafael, pelo convite do Estúdio F. Obrigado, Enedina, FETANCE. É uma honra estar aqui presente e conseguir debater esse tema tão importante. Quanto mais informações nós pudermos trazer aos servidores, aos professores, a gente sabe do papel da FETANCE de estar prestando esses esclarecimentos, e para mim é uma honra poder contribuir com essas informações. Sobre esse tema Fundef em específico, eu sempre gosto de informar aos servidores e aos professores que existem temas dentro do Fundef, e atualmente existem alguns que estão aí com maior efervescência. A gente pode citar o PFC 181, podemos citar as decisões do Tribunal de Contas da União, como que existe esse conflito entre o PFC e as decisões do Tribunal de Contas da União. Podemos citar também várias decisões judiciais que são pró-professores, favoráveis à educação, e algumas decisões também contrárias. Esse momento eu considero extremamente importante porque, na opinião de muitos advogados e da minha em específico,
está havendo uma reviravolta em decisões judiciais. A gente que começou a trabalhar desde 2015, quando o Fundef começou a chegar no estado do Ceará, nós enfrentamos 3 anos de muitas decisões negatórias, decisões que não reconheciam o direito dos professores, tanto na esfera judicial quanto em esferas administrativas, seja da gestão, seja do Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado. E agora, recentemente, a gente está tendo, sim, decisões favoráveis e decisões que, na minha opinião, são decisões emblemáticas. Decisões emblemáticas porque reconhecem de maneira clara o direito dos professores. Imaginem, o TCU, ele levantou um questionamento que não existia. Ele teve uma interpretação de uma lei federal, doutor Antônio José, uma interpretação de uma lei federal no entendimento de que os professores não teriam direito porque aquela interpretação era uma interpretação restritiva. No texto da lei do Fundeb, que é a lei que substitui o Fundef, ela diz que os recursos a serem repassados aos professores são recursos anuais. E por serem recursos anuais, somente se tivesse sido recebido naquela época é que os professores fariam jus ao recebimento dos 60%. E entendem que esses recursos que são recebidos através de precatórios são recursos extraordinários. Na minha opinião particular, como advogado, representante de professores, é uma decisão absurda. É uma decisão absurda porque nós sabemos que mesmo os recursos vindo em anos posteriores, eles se referem àqueles anos onde a ação do Estado, a ação do município, pleiteia o direito. Então, se o recurso está saindo em 2019, em 2018, seja qual for o ano, ele diz referência, sim, a um ano em específico, que é o ano que está lá atrás. A nossa discussão, ainda que o entendimento do TCU seja que esse recurso é extraordinário, a nossa discussão é muito simples e é muito fácil de entender. O direito dos professores está previsto na Constituição Federal. O artigo 60, inciso 12 da ADCT, ele diz: os recursos totais provenientes do fundo devem ser destinados na proporção de 60% aos professores. Então eu tenho aqui 2 instrumentos normativos, a Constituição Federal e uma lei federal. E qualquer leigo, qualquer pessoa que, mesmo que não tenha acesso à faculdade de Direito, entende que a Constituição Federal está hierarquicamente superior a qualquer lei do nosso ordenamento jurídico. Então, quando o TCU proferiu essa decisão de caráter restritivo ao direito dos professores, isso gerou um caos e muitos gestores públicos, os prefeitos, entraram nessa onda da decisão do TCU e preferiram não vincular a verba aos professores, o que, na nossa opinião, é um grande absurdo. É um grande absurdo porque o direito está previsto na Constituição Federal. Obrigado, Dimitri. Então, como vocês estão vendo, há uma controvérsia muito grande, né? A FETANSE até publicou uma nota também nesse período em que o TCU publicou esse acórdão, explicando que o TCU, inclusive, é um tribunal político, né? Daqui a pouco a gente pode, inclusive, voltar nesse assunto para esclarecer mais um pouquinho. Mas agora eu queria falar com a Maria para trazer os exemplos dos precatórios do Fundef nos municípios. A Maria Santos é presidente do Sindicato de Servidores de Caucaia. Então a Maria vai falar sobre um dos precatórios do Fundef mais recentes. Os recursos acabaram de entrar nas contas do município. A gente tem que saber aí, né, qual é o valor em questão e como é que vai ser a discussão sobre os próximos passos aí para tentar garantir esse direito aos educadores. Olá, Rafael. Olá a todos os trabalhadores e trabalhadoras do município de Caucaia. Queria aqui agradecer a FETANSE pelo convite, né, já que esse tema é um tema bem atual, é um tema que mexe muito nos municípios, é um tema que todas as pessoas estão falando, né. Rafael, nós ficamos sabendo que no município de Caucaia o precatório do Fundef entrou agora no dia 13 de maio, mas em virtude da atualização, é algo que não tem como a gente precisar dizer ao certo. O que nós temos são os valores, tanto que foram para o processo,
como os valores que o prefeito já anunciou, né? O prefeito já anunciou que entrou 98 milhões nas contas do município e ele anuncia que desse dinheiro ele vai estar comprando ônibus, vai estar reformando todas as escolas, né? E a gente sabe que no processo o percentual que tinha era de 106 milhões, podendo chegar até 115 milhões, mas nós, com relação a isso, precisa de uma atualização. Ao saber, o sindicato saber que esse dinheiro estava entrando no dia 13, o sindicato já pediu o bloqueio das contas, né? E aí a juíza preferiu estar ouvindo agora a prefeitura em virtude de não ter esse dado atualizado. Então, a prefeitura vai ser quem vai estar passando essas informações para a justiça. E nós, ontem, na greve geral, foi um tema, foi uma pauta e vai ser a bandeira, vai continuar sendo a bandeira do sindicato que a gente vai estar cobrando e dizer aqui que nós queremos sim garantir os 60% para os professores e que nós também vamos lutar para que parte dos 40% ele possa ser destinado àqueles profissionais que trabalham nas escolas também. Então, o sindicato, enquanto representante legal dos trabalhadores, continua, vai permanecer na luta e dizer que essa luta é nossa e que nós não vamos abrir mão dos nossos 60% e nem dos 40%, porque nós, que somos trabalhadores, nós temos direito a esse repasse. Muito bem, Maria. Então a gente conversa agora com o Antônio José Gomes. O Antônio José é assessor jurídico da FETANSE, como eu falei no começo. Antônio José, a FETANSE acompanha, auxilia vários municípios do interior do estado. Eu queria saber um pouco também a tua opinião desse processo todo, né? As prefeituras tendem a negociar a questão ou, depois dessas últimas decisões, estão mais reticentes em fazer qualquer debate com os sindicatos e a própria federação? Então, Rafael, eu gostaria de agradecer ao Estúdio F pelo convite, agradecer a presença dos colegas que estão aqui no debate. E desde 2015, que a gente vem acompanhando essa movimentação com relação aos precatórios do Fundef, né, a formação dos primeiros precatórios com relação a essas ações que haviam sido interpostas lá em meados no início dos anos 2000, e que nos primeiros momentos, né, alguns municípios tinham uma tendência maior, Rafael, em fazer acordo, em fazer o repasse, né, em acordar com o repasse dos valores na forma legal. A partir do momento que alguns municípios e outros mecanismos de ordem política, né, através das próprias organizações, tanto como a Associação dos Prefeitos como a Confederação Nacional dos Municípios, entrou intervindo, né, com esses municípios, trazendo informações através de pareceres e opiniões, enfim, houve então essa tendência a dificultar esse repasse na forma, na via administrativa. E aí que houve uma tendência maior em haver uma disputa, né, por meio da resistência das prefeituras, né, mas isso logo no início. É bom frisar isso, que foram poucas as experiências positivas nesse sentido de fazer de forma administrativa, não é? E, inclusive, em todos os casos, pela via legal, né? Não houve nenhum município que fez esse repasse unicamente pela via administrativa, né? Todos passaram pela via judicial, né? Isso também é importante frisar. E, ultimamente, houve uma resistência maior, no sentido dos prefeitos se anteciparem, né? E já comunicar, ignorar, na verdade, tanto a lei como o direito dos professores, e ignorar a própria presença dos professores, dos educadores do município, dos trabalhadores em educação, no sentido de anunciar como que seriam gastos esses valores, né? E aí isso tensionou, na verdade, o ambiente nos municípios,
e veio construindo, então, de uma forma muito mais difícil de lidar, né? Eu até retomo um pouco da fala do Dr. Demetrio, que após essa questão da ampla discussão no Poder Judiciário, e aí passando pelos pareceres dos tribunais de contas, vem havendo, ultimamente, não é, uma tendência maior a ser respeitado a legalidade, né? E aí a gente tem uma expectativa de que melhore essa conversação com os prefeitos. Mas, em geral, é isso. Obrigado, Antônio José. Então eu vou voltar aqui para a Enedina para tratar de uma outra decisão, né? A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara de Deputados, da Câmara Federal, aprovou um parecer favorável à concessão dos precatórios do Fundef aos professores, ou seja, a vinculação de 60% para os professores. Eu queria saber da Enedina como é que ela interpreta essa decisão, né, que vem devolvendo para a política, né, a discussão sobre a aplicabilidade dessa questão. Rafael, em meio a toda essa luta dos sindicatos, dos profissionais da educação, do magistério, em torno desse recurso, tentando fazer valer que parte desse recurso seja destinado aos trabalhadores, nós compreendemos que esse parecer foi muito importante, foi uma grande vitória dos trabalhadores em educação, porque até então o que nós tínhamos era tudo contra nós, né? Desde quando esse recurso começou a entrar em 2015, onde nós da FETANSE fomos a primeira entidade em nível estadual que pautou o encontro, inclusive na sede da CUT, reuniu diversos sindicatos para dar informações sobre essa questão, porque até então não tinha nada acerca disso, então os sindicatos tiveram acesso. A partir daí. Já se teve a experiência de Itaitinga e de Horizonte, que foram os primeiros municípios a receber e a dividir esse recurso com os professores. Então, a partir daquele momento, até mesmo com todas as inseguranças que os sindicatos tinham, porque era uma novidade, né? Naquele momento, os prefeitos não eram obrigados sequer a gastar em educação. A exemplo do prefeito de Fortaleza, que gastou pagando dívida de lixo, né, de taxa aí de lixo, uma coisa que não tinha nada a ver, porque até aquele momento tinha brecha jurídica para que os prefeitos não utilizassem nesse recurso, que é da educação com educação. Então, de lá para cá, a luta não tem sido fácil. Então, esse parecer derrubou a posição do TCU, que era contrário, não só descartava os professores, como proibia qualquer remuneração nesse sentido aos professores. Então, nós compreendemos que nós vencemos o TCU, vencemos o Ministério Público e o Tribunal de Contas aqui do Estado, onde o relator já tinha emitido seu parecer, contrário também, reforçando a posição do FNDE, né? Então, nós temos aí várias instituições contrário aos trabalhadores terem parte do que é seu, né, terem o seu direito. Então, nós compreendemos que agora a gente começou a dar uma guinada, né, aí para reverter várias situações, inclusive de municípios que estão com os recursos depositados desde 2015, prefeitos segurando, achavam que iam ter acesso a esse dinheiro 100%, né, e não, com esse parecer agora não é mais assim, né. E nós compreendemos também, Rafael, que o gasto com esse recurso precisa ser fiscalizado, os 40%. Por quê? Porque tem muito prefeito aí já contando em fazer reforma, em fazer compras, e que nós vamos precisar saber se o valor gasto desses recursos está sendo bem aplicado, se é compatível com o valor de mercado, porque muitas vezes nas prefeituras a gente compra uma caneta no supermercado em um valor e para a prefeitura é vendido muitas vezes 5 vezes a mais, 10 vezes a mais. Então nós não queremos que esse recurso seja desviado da finalidade, porque a gente sabe como é que está a educação pública, a situação das escolas está cada vez mais precária. E esse recurso é muito importante, não só para fazer justiça aos trabalhadores, mas também para melhorar de fato a condição de trabalho nessas escolas que têm sido alvo, né, de muita precarização. Os trabalhadores têm adoecido mais, né, por conta da falta de condições de trabalho, como também os alunos precisam ter um ambiente escolar mais agradável, que estimule a permanência das crianças na escola e ao aprendizado.
Então, obrigado, Enedina. Eu vou voltar aqui para o Dimitri para falar ainda sobre esse parecer do deputado federal Fernando Rodolfo, que é do estado de Pernambuco e do Partido da República. Dimitri, essa decisão tende a ajudar, né, a recorrer àquela questão inicial que nós tratamos no começo desse programa, que é reconhecer o direito da lei que tinha na época do Fundef, mas é uma lei que, obviamente, ela teve a sua validade até 2007. Então, eu entendi que o parecer dele é no sentido de referendar, né, os dispositivos que valiam à época, né, da feitura dessas diferenças. É interessante a gente realmente continuar nesse tema do PFC 181, parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. E esse parecer, ele demonstra muito claro o que eu tinha falado da outra vez. Existem duas esferas que devem ser tratadas sobre o Fundef. Uma é a esfera jurídica e a outra esfera é uma esfera política. Em tese, como eu levantei anteriormente, o tema ele é constitucional. Então não haveria necessidade de um parecer de uma comissão do Congresso Nacional para referendar a Constituição, porque a Constituição ela é válida e tem que ser aplicada de imediato sem a necessidade de nenhuma intervenção, seja por parte do Poder Legislativo, Executivo ou do Judiciário. Mas esse parecer ele é extremamente benéfico aos professores, porque ele referenda a Constituição, apesar de não ser necessário, como eu falei, mas acima disso, ele subjuga uma decisão do TCU. E o TCU ele está sim subordinado ao Parlamento, ao Congresso Nacional. E tinha proferido uma decisão contrária ao entendimento da lei e contrária ao entendimento da Constituição. Então, como eu falo, tem a esfera política. A esfera política, ela vai desde essas decisões do Tribunal de Contas da União, esses pareceres das comissões, as falas dos parlamentares, a própria atuação do gestor público municipal é uma atuação política. Ele muitas vezes se nega a vincular essas verbas aos professores por questões políticas. Então o sindicato, a federação, os advogados, eles têm que agir tanto de maneira jurídica. O que significaria agir de maneira jurídica? É ir lá no sindicato, juntamente com a diretoria, protocolar as ações judiciais necessárias, ações pedindo a vinculação da verba na justiça local, e todos os sindicatos já estão fazendo isso. E também fazer os recursos para os tribunais Tribunal de Justiça, STJ, seja qual for o tribunal, e também o lado político. Nós estivemos em Brasília essa semana, enviados pela Confetan e pelo Supremo, o sindicato de Maracanaú, e nós protocolamos, estou até aqui com o modelo que eu vou disponibilizar posteriormente na internet. Isso aqui é um relatório, agindo de maneira política também. Esse relatório ele foi encaminhado a mais de 6 gabinetes de parlamentares. Nesse relatório nós demonstramos a necessidade de que esse parecer seja assim aprovado, seja mantido e seja levado para outras comissões da Câmara dos Deputados. Estivemos em reunião com a deputada Natália Bonavides. A deputada sugeriu esse encaminhamento. Protocolamos o relatório. Ela disse que poderia sim votar o mesmo parecer na Comissão de Educação. Então nós podemos ter um projeto de lei já referendado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, e temos total razão para dizer que a Comissão de Educação também vai aderir a esse entendimento de que a verba é vinculada aos profissionais da educação. Então temos o lado político e o lado jurídico. Do lado jurídico, nós podemos citar também, que vou citar acho que talvez no próximo bloco, se tiver abertura, são os exemplos de vários municípios, exemplos de sucesso, onde os professores receberam a verba, conseguiram, através de decisão judicial, um bloqueio, conseguiram, através de decisão judicial, a homologação de um acordo firmado pela gestão municipal e pelo sindicato. O mais recente agora, que eu posso citar, é o Sindicato de Horizonte. Entramos com processo na Justiça,
o juiz entendeu que a verba tinha que ser 100% bloqueada, 100% bloqueada, garantindo que o direito dos professores está preservado até uma decisão final. Tivemos também uma decisão de Crateus, onde a justiça, de forma liminar, determina que o prefeito só pode utilizar a verba respeitando aquele percentual previsto na Constituição Federal. Então são decisões extremamente importantes, decisões que aliviam tanto o jurídico quanto o sindicato, porque a gente vinha de decisões negatórias. E mais recentemente, na semana passada, aliás, nessa semana, no dia 12 de junho, tivemos uma decisão do município de Jaguaretama. Essa decisão de Jaguaretama, para mim, é uma das decisões mais importantes que nós tivemos a respeito do Fundef. Porque nela já tinham havido as decisões do Tribunal de Contas da União, dizendo que os prefeitos não podiam gastar com professores, e nós levamos à Justiça a possibilidade da homologação de um acordo entre sindicato, representando a categoria, no caso lá a associação, e a Prefeitura Municipal. E quando o juiz foi proferir a decisão, ele levou sim em consideração a decisão do TCU. Ele disse, essa decisão do TCU, ela não vincula a Justiça. Então não há necessidade da Justiça respeitar essa decisão do TCU. E havia também, só para complementar, havia também uma decisão do Luiz Roberto Barroso, do meio de 2018, lá para acho que de junho ou julho. Nessa decisão, as prefeituras vinham interpretando que liminarmente o Luiz Roberto Barroso, ministro, havia dito que não poderia haver o pagamento aos professores. E nós sempre defendemos que a decisão liminar do Luiz Roberto Barroso, ministro, não dizia isso. A decisão liminar dizia que não haveria obrigatoriedade de vinculação legal da verba. Ou seja, não pode haver uma lei vinculando, na opinião liminar do ministro. Mas se o prefeito tiver interesse em fazer o pagamento, esse pagamento pode sim ser realizado aos professores. Então essa decisão é uma decisão que analisa tanto o entendimento do TCU como o entendimento do TCF e, na nossa opinião, para a decisão mais razoável a respeito do Fundef, contando, claro, com as decisões liminares que bloquearam as verbas. Obrigado, Rafael. Então, a gente volta agora para a Maria, que eu queria perguntar para a Maria sobre o bloqueio, né, que o sindicato pediu dos recursos do precatório do Fundef de Caucaia, que já estariam nas contas municipais. Maria, como foi que vocês entraram com o pedido de bloqueio? E queria também saber se há alguma sinalização da Prefeitura de diálogo sobre esse tema. É importante que a gente coloque que o Sindicato dos Servidores chamou uma assembleia e na assembleia foi repassado que o advogado, o escritório do Deodato Ramalho, iria estar pedindo bloqueio das contas do município, como já foi feito. A juíza preferiu estar ouvindo a Prefeitura antes do bloqueio, né? Porque como é uma informação que nós não temos, os escritórios, os advogados não têm precisa, a juíza, para que ela pudesse estar finalizando essa ação dela, ela provocou a Prefeitura. Então, o sindicato ele já solicitou o bloqueio das contas, que é algo que é muito importante, porque a partir daí nós sabemos que a gente dá continuidade a essa luta e também já provocamos a gestão, né? Queremos aqui, de antemão, já dizer, prefeito, nos receba, para que a gente possa ter um pontapé inicial da gestão, saber o que é que a gestão quer estar fazendo com esse dinheiro. Saber a gente já sabe, ele já anunciou antes de estar conversando com as partes interessadas. Muito bem, Maria, obrigado por ter colocado essas informações, porque é muito importante nesse momento, inclusive, que os sindicatos estejam atentos às constantes mudanças, como esse parecer que teve aí no Congresso, para que possam voltar, né, a negociar com os prefeitos, a voltar para a mesa de negociação com os prefeitos. Então, essa luta que é desde 2015, como vocês colocaram, ela é muito dinâmica, ela tem muitos reveses, mas também tem muitos resultados positivos ao longo do processo. E sobre esses resultados positivos, eu queria agora conversar com o nosso advogado Antônio José, para ele falar um pouquinho
Como está a perspectiva? A gente vai ter aí o Congresso, na sua avaliação, ter o Congresso pronunciando primeiro, né, definitivamente sobre essa questão dos precatórios do Fundef, ou vai ter o Supremo Tribunal Federal se pronunciando definitivamente também sobre essa questão dos precatórios do Fundef? Antônio José, qual é a sua avaliação sobre isso? Retomando o que a gente já colocou aqui, inclusive, com relação à autoaplicabilidade da Constituição, né, o STF poderia, né, se manifestar, talvez em termos de repercussão geral, de que a lei deve ser respeitada, tanto a lei do Fundef quanto ao ADCT, no caso de matéria já constitucional, na verdade, portanto não precisaria de uma lei complementar, né? Mas é óbvio que se o Congresso viesse a pautar e aprovar uma lei complementar nesse sentido, garantindo, tão somente repetindo, seria uma matéria meramente repetitiva do que já tem na Constituição e do que já tem na lei do Fundef, para garantir os 60% do magistério e 40% do custeio, né? E a gente já tem essa aprovação desse parecer na Comissão de Fiscalização, e também poderia ser aprovado, e está pautado, como o Demetri já falou, com relação na Comissão de Educação, e isso garantiria, né, o que a gente já defende, porque é uma matéria legal. Né? O ADCT, o artigo 60 do ADCT, ele é autoaplicável porque ele tem uma leitura literal com relação a essa definição e, portanto, se o Supremo se antecipar, se chegar em termos de repercussão geral, ele pode definir e pôr uma pá de cal com relação a essa matéria, mas se o Congresso, porventura, se antecipar e vier a legislar sobre a matéria, mesmo repisando em matéria repetitiva, seria extremamente bem-vindo e benéfico. Muito bem, Antônio José, mas eu queria ainda, continuando no Supremo, você falou pá de cal. O que seria pá de cal? Pá de cal seria o Supremo negar o direito aos professores. Eu queria agora avaliar com o Demetri, olhando para os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, qual você acha que é o nosso horizonte? Para analisar o posicionamento dos 11 ministros, a gente não pode simplesmente analisar nenhum precedente porque não existem. Existem poucos. Como eu falei do próprio Luiz Roberto Barroso, a gente tem o entendimento de que o precedente ele não é negatório, até porque foi uma análise de uma medida liminar. Luiz Roberto Barroso decidiu de forma liminar. O que eu posso garantir, com 100% de certeza, é que ainda que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, decidisse pela aprovação de uma lei contrária ao direito dos professores, ainda assim, o direito dos professores não foi perecido. Os professores não perdem o direito se houvesse uma decisão negatória. A gente sabe que a tendência é que a decisão seja favorável. Perdão, a decisão não. Haja aprovação de uma lei favorável. Essa é a tendência. Mas ainda que haja uma lei contrária, essa lei, no meu entendimento, e no entendimento literal da Constituição, é uma lei inconstitucional. Como eu já falei, o artigo 60, inciso 12 da ADCT, ele é muito claro. Interpretação gramatical. 60% tem que ser destinados aos professores. Aí, com isso, eu continuo a resposta e digo, a minha postura, o meu pensamento, vai ser sempre de que os professores vão ter direito. Porque eu, sinceramente, não acredito que quando o Supremo Federal for analisar a Constituição Federal, eles possam ter um entendimento, uma postura, uma posição diferente da gramática da Constituição. A Constituição é clara, 60% aos professores. O que está fazendo aqui, esse arranjo que está sendo feito, sejam por decisões políticas, entendimentos políticos, contrário ao direito dos professores, é uma decisão absurda. É uma decisão absurda que dá uma interpretação desvirtuando a gramática, a letra da Constituição Federal. E eu posso dizer claramente, não há, professor, nada que impeça o seu recebimento do precatório do Fundef hoje. Basta apenas que o prefeito municipal concorde em conceder o seu direito. Se houver uma postura do prefeito municipal voluntariamente
querendo fazer o pagamento aos professores, não há nada que impeça. Nós temos vários precedentes 100% favoráveis aos professores homologando esse tipo de acordo. Então, nós temos duas situações, de novo, mais uma vez, duas situações. A situação do prefeito concordar. Aí o professor vai receber o quanto antes. Vai receber de forma praticamente imediata. A gente tem simplesmente que cumprir os procedimentos do processo, realizar o termo de acordo, protocolar isso na justiça, realizar as intimações feitas pela justiça e tudo mais. Essa é uma opção. A outra opção é se o prefeito não quiser. Se o prefeito não quiser, eu venho aqui e digo, a gente vai lutar por esse processo até o fim. Até que o Supremo Tribunal Federal tenha uma postura final. Que eu acredito sim que vai ser uma postura, um entendimento favorável. Agora, quanto tempo isso vai demorar, a gente não consegue dizer. Eu acho que com isso, responde a maioria dos questionamentos na municipalidade. Ah, mas tem o parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, tem o acordo do TCU, tem uma decisão de homologação, tem uma decisão contrária. O que é que vai valer? Professor, sendo bem claro, vou repetir, 2 pontos. Se houver a vontade do prefeito municipal de fazer o pagamento, a gente já começa a tramitação processual para definir como vai ser esse pagamento. Agora, se não houver, a gente vai ficar na luta processual até o final. Porque eu, como advogado, não vou descansar, mesmo havendo uma lei do Congresso Nacional, seja aprovada na Câmara, seja aprovada no Senado, contrária aos professores, eu não vou descansar, porque, no meu entendimento, essa lei ela vai ser inconstitucional. Inconstitucional. Então, professor, fique firme na luta, não é hora de esmurecer, não é hora de baixar a cabeça. Eu sei que em muitos municípios a gente não tem nenhuma resposta da gestão municipal, a gente protocola ofício, protocola outro ofício, vai para a rádio, grava vídeo, tenta prestar todos os esclarecimentos e a resposta da gestão municipal muitas vezes é simplesmente dizer que não pode por conta do TCU. Então esse parecer serviu sim para derrubar esse entendimento do TCU, serviu sim para dizer que as decisões, havendo acordo, podem ser homologadas e que os professores podem receber essa verba. Então, obrigado, Dimitri, pelos esclarecimentos. Foi bem denso, deu para entender muito bem como é que se coloca a Constituição. E eu quero voltar para a Enedina para falar de um outro elemento importante nesse processo todo, né? Os prefeitos se convencem muito também pela luta. Então, Enedina, eu queria que você falasse nesse momento da importância da classe trabalhadora se organizar nos municípios para garantir, né, que, por meio também da luta, né, os prefeitos sejam convencidos desse processo todo do Fundef ser garantido às categorias. Rafael, como nós bem conhecemos a dinâmica dos municípios aqui do Ceará, todo direito só vem com luta. E esse recurso é mais um momento onde a gente constata que investir na educação, investir na valorização dos professores nunca é tarefa fácil, né? Quando o povo sai do período de campanha, sai dos palanques, é essa a realidade que a gente enfrenta. Nós temos aí alguns municípios onde desde 2015 o sindicato está nessa luta, os professores têm uma proposta e a gestão se esquiva, né, de negociar com os trabalhadores, de avançar nessa pauta. Os prefeitos muitas das vezes estão buscando que tenham novas decisões, tenham pareceres para ficar com esse recurso todo para eles, né, e não dividir nada com os trabalhadores. Então, nós entendemos que esse momento exige de todos nós mais empenho, mais esforço para a gente construir, primeiro, uma unidade na categoria, né? Nós precisamos ter o entendimento, muitas vezes nossos colegas inventam histórias, mil e uma conversa, isso não acrescenta. O objetivo desse momento aqui é também fazer com que os trabalhadores tenham acesso à informação correta, né? É importante também que a gente possa, muitas vezes na hora do recreio, nas escolas, tem discussões na sala de aula, na sala dos professores, em torno de quem é que tem direito a esse recurso, se é só os professores da época, se são todos os professores. Nesse momento, a nossa prioridade deve ser a garantia dessa subvinculação, a consolidação desse recurso para os trabalhadores, né? Então, é muito importante que hajam os debates. Nós não podemos, enquanto trabalhadores, não fazermos
temos o debate necessário. Esse é um debate para ir para a categoria, para ir para a Assembleia, que é a maior instância de luta, de decisões dos nossos sindicatos. É muito importante estar participando para dividir essa responsabilidade que não é fácil. Então, nós compreendemos que já temos aí vários sindicatos que já fizeram atos municipais, como Morada Nova, né, ICO, vários municípios que já estão com esse recurso e já fizeram atos em suas cidades, porque é importante também que, para além da nossa categoria de professores, os outros servidores também possam estar se engajando e a gente possa dialogar com a população, porque recurso no bolso do trabalhador significa mais recursos circulando em cada cidade. Então, quando o professor, quando o trabalhador recebe um recurso extra, a maioria deles faz um investimento no comércio local. Então, ajuda, inclusive, a impulsionar a circulação de recursos na cidade. Então, há uma cadeia que ganha quando esse recurso vem para o bolso dos trabalhadores. Então, é muito importante que a gente possa avançar no processo de organização, como bem a Maria colocou, em Caucaia, no dia da greve geral, foi uma pauta também que já ocupa as ruas, nas marchas regionais que a FETANSE fez, diversos locais, como a Montada, né, os professores trouxeram essa pauta para a luta geral. Então, é muito importante que a gente busque o diálogo com a gestão, busque sensibilizar o poder legislativo, as câmaras municipais. Em alguns locais já foram aprovadas leis reafirmando esse direito dos trabalhadores. Então, nós já temos modelo de lei também nesse sentido, lei municipal reafirmando isso, dando mais segurança jurídica ao prefeito para utilizar esse recurso e garantir o direito dos trabalhadores, e vamos ocupar as ruas, né? Estamos aí nesse processo. Esse parecer foi muito importante para dar uma reanimada, né, a quem já estava desmotivado, já estava achando que esse dinheiro não chegaria, e agora, né, aquela posição do TCU foi derrubada, né, o TCU não é maior do que o Poder Legislativo, então nós estamos firmes nessa luta para que a gente possa garantir que esse dinheiro que tem dono, que são os trabalhadores, que é a educação, que a gente possa ter a efetividade dele, que possa representar, né, para os trabalhadores, para os professores, né, nada mais que justo. Não estamos pedindo favor à gestão, nem o prefeito será considerado bonzinho se fizer isso, ele apenas estará cumprindo a legislação, a Constituição e a lei do Fundef. Então, a nossa luta é para construir a unidade nessa luta e em todas as outras. Não está sendo fácil, os ataques à educação e aos profissionais do magistério estão sendo muito pesados, e essa é mais uma luta que deve fortalecer esse sentimento de pertencimento à classe trabalhadora, e nós, com certeza, seremos vitoriosos, não vamos desistir, vamos insistir nessa garantia. Ok, Enedina, obrigado. Então, a gente está encerrando esse Estúdio F de hoje. Eu agradeço aqui a presença da Enedina Soares, que é a presidente da FETANSE, do Dimitri Montenegro, que é advogado, atende vários sindicatos nesses processos do Fundef, o Antônio José Gomes, que também é advogado, assessora à FETANSE, e a Maria Santos, que é presidente do Sindicep Caucaia. E eu queria dizer para vocês também que esse é o primeiro programa de muitos em que traremos informações sobre os precatórios do antigo Fundef, um assunto bem dinâmico, um assunto bem polêmico, que rende muito debate ainda. Pretendemos trazer vários municípios também para debater um pouquinho a realidade de cada localidade do estado do Ceará que está passando por esse processo. A gente se vê em breve no Estúdio F. Obrigado por ter assistido a gente até agora.